Hello, hello! Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Eu aqui hoje estou muito bem e vim trazer uma troca. Outro dia eu me peguei com inveja do meu filho. É possível isso, gente? Eu poderia ter inveja dele por diversos motivos, né? Se a gente for observar já as diferenças de gerações, né? As possibilidades. Nossa, tem muitas possibilidades, mas tem coisa que eu amo na minha geração. Tem coisa que eu prezo, que é precioso. Uma delas, por exemplo, já devaneando por aqui, são os programas de televisão. A gente assistia o programa de televisão no horário do programa de televisão. Então, na hora que passava Castelo rá tim era a hora do Castelo rá tim As crianças de hoje, elas podem assistir o que elas quiserem na hora que elas quiserem. Tipo, é na hora que eu quero e acabou. Não necessariamente assim, né? A gente consegue colocar alguns limites, mas vocês entenderam? Isso na nossa época poderia ser um problema? Poderia, né? Dependendo do ponto de vista. Ah, eu quero assistir Castelo rá tim agora. Ah, eu quero assistir outro episódio. Nossa, eu queria assistir esse de novo. Seria muito prazeroso, né? Então, tem seus pontos, seus prós e contras. Mas vamos lá. Eu fiquei com inveja do Léo porque eu percebi que ele tem espaço, apoio, suporte para expressar a sua raiva. Ele tem 3 anos de idade, tem os seus picos de energia, de frustração, de raiva, de ficar bravo, de quero isso, quero aquilo. E ele pode expressar isso. Eu não mando ele calar a boca, eu não mando ele ficar quieto, eu não falo para ele engolir o choro. Não, eu dou espaço. Léo, eu sei que você tá bravo. E aí, se começa a bater em coisas na sala, por exemplo, tem a porta que tem um vidro, começa a bater na porta. Léo, não, eu sei que você tá bravo, mas vamos lá pro seu quarto. Lembra onde você pode expressar sua raiva? Você pode bater na cama, você pode bater na almofada, você pode bater, gritar, fazer qualquer coisa, desde que você não machuque você mesmo e nem que machuque os outros. Vamos lá? Aí pego ele, às vezes até esperneando assim. Leva pro quarto, pronto. Bate, 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 bate na cama. Bate, 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 bate no travesseiro. Bate, bate, bate no Mickey. Ele tem um Mickey que é do meu tamanho, assim. E, e isso é uma coisa que eu, desde quando começou a surgir esse comportamento, a gente morava no Brasil ainda, tinha uns 2 anos, né, quando começa a surgir aquela coisinha da birra, eu dava esse espaço pra ele. E essa semana, na verdade, semana passada, ele teve, né, esse pico de raiva e começou a bater em coisas na sala. E eu falei, Léo, vamos pro seu quarto pra você bater na cama lá. Bater na cama, bater no travesseiro. Aí ele, não! Aí, gente, eu rio agora, mas na hora me sobe um negócio. Eu só respiro. E aí, falei, não, você vai bater nas coisas lá no seu quarto, expressar sua raiva lá no seu quarto, porque aqui você vai se machucar, vai quebrar as coisas e não pode. Se você quiser quebrar as suas coisas, bater nas coisas no seu quarto, você pode, lá é o seu espaço. E aí levei ele pro quarto, e aí ele ficou bravo que eu levei ele pro quarto. E aí ele começou a bater na cama, bater no travesseiro, começou a morder o Mickey. E aí eu às vezes dou uma voltinha na sala, deixo ele lá, a porta aberta do quarto. Eu não tranco ele no quarto, a porta sempre aberta e ele tá lá. E aí, de repente eu voltei assim pro quarto dele. Aí eu olhei pro chão, o Mickey jogado no chão. Ele tem 3 travesseiros na cama dele, né? Uma almofada e 2 travesseiros. Os travesseiros, a almofada jogados no chão. Ele com a coberta na boca, assim. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu não tive isso na minha infância. Olha só. Eu falei, e por que que eu não me dou esse espaço também para expressar minha raiva? Inclusive em momentos que eu tô brava, que ele tá bravo, por que que a gente não expressa a raiva junto ali, todo mundo batendo no travesseiro, dançando, jogando corpo, gritando, ah! Eu falei, uau, cara. E aí depois disso eu me propus, eu não exerci ainda, hein? Eu acho que eu não tive picos de raiva. Não, já tive alguns, cara. Quando você é mãe de uma criança de 3 anos, tem muitos momentos que você respira. Isso é quando você respira. Esse é um dos motivos que eu acredito que muitas pessoas não deveriam ter filhos. Quantas pessoas têm essa autopercepção, essa consciência e, tipo,
né? Tem muita gente que, nossos próprios pais, talvez na nossa geração, que batia na criança. Você consegue observar de onde vem essa agressão? É só uma descarga dessa raiva que essa pessoa não soube direcionar para uma outra coisa. Porque o que leva você a bater numa pessoa? Você bateria num adulto, sabe? Assim, você tá com raiva da sua irmã, você vai lá e bate nela com 20 anos de idade? Você não faz isso, mas de alguma forma você se enxerga superior e maior e com poder sobre aquele ser, e você sente aquela raiva, não sabe direcionar, não sabe perceber que não, você não está com raiva da criança em si. Porque quando você sabe que a criança ela tá só se desenvolvendo, de certa forma, tipo, o cérebro maduro é o nosso adulto, acima dos 25 anos. Se você tem menos de 25 e tem um filho, também você tem muito que aprender ainda com... tem que esperar um pouquinho, talvez, pra dizer que tem um cérebro maduro. Mas o cérebro da criança tá ali. O Léo, por exemplo, tá nessa fase de testar limites, né? Não que ele fala, vou ver até onde a mamãe vai. Não, não é isso, mas é observação, ação e reação. Então, bate na mesa, olha pra cara da mamãe, olha pra cara do papai, pra ver o que tá acontecendo. Aí começa. E aí olha. É literalmente um experimento, um experimento da vida. Tem vezes que eu tô só assim, continuo comendo. É isso que eu falo, Léo, você quer bater na mesa? Vamos bater de frente? Vamos bater assim, ó. Pega os dedinhos e bate assim. Ou você quer bater? Vai lá no seu quarto, bate na cama, bate bem forte. Tum, 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 tum. Por dentro, talvez um pouco puta de caramba, cara. O que passa no cérebro dessa criança? Mas a gente já esteve nessa posição, a gente só não lembra. E o que faziam com você quando você estava nessa posição? Será que brigavam? Será que olhavam torto? Assim, eu faço isso às vezes. Não vou negar, tá, gente? Eu não sou muito perfeita. Eu me esforço para reduzir os danos na criação do meu filho. Com base nas minhas experiências, nos meus aprendizados, no que eu estudo. Mas longe de ser perfeita. E aí todo esse papo para perguntar para você também, como que tá a sua raiva? Como que tá a liberação da raiva na sua vida? Quando você era pequeno, você tinha espaço para expressar essa raiva? Ou sempre tinha algum adulto te punindo, falando que você não podia ficar bravo? Cara, fica bravo sim. Se alguma coisa te irrita, te incomoda, fica bravo. Mas também saiba gerir, saiba lidar com essa raiva. Sentir raiva, estar bravo com alguém, raiva é uma energia como qualquer outra que precisa ser movimentada no nosso corpo. Então tá com raiva, vai correr, vai andar de bicicleta, vai dançar, vai socar a almofada, vai bater no travesseiro. Nada te dá o direito de dar um soco na cara do vizinho. Você pode fazer o que você quiser desde que você não ultrapasse o limite do outro. Isso que eu deixo claro pro Léo também. Não nessa fala complexa, né? Mas se quebra um brinquedo, se joga um brinquedo no chão, filha, a gente tem que cuidar do que a gente gosta. A gente cuida com carinho do que a gente gosta. Você gosta da garrafa? Então, pega ela do chão. A gente tem que cuidar com carinho. Porque se quebrar, não é, ai, quebrou, comprar outro. Quebrou, joga fora. Cara, a gente não joga nada fora. Primeiro, que aquele material, aquele brinquedo foi um recurso extraído da natureza. Então já tirou, tem que fazer uso daquilo de alguma forma, tem que se tornar útil. Ah, não, quebrou, compra outro. Joga fora, tu jogando fora nada. Tem que ensinar a criança a cuidar, ensinar a criança a valorizar o que ela tem. Eu adoro, que eu já vou em vários papos aqui, né? Queria refletir sobre uma coisinha só e a gente já vai trazendo várias. Assim como eu tive esse insight e tô buscando, né? Desde então eu tenho dançado bastante. Isso é uma outra forma também, né? A raiva, ela não tem que estar contida aqui, sabe? No centro. Ela tem que ir para as extremidades, para ação, pro pé, pra dança, pro movimento. A raiva é uma energia de ação, de movimento. Então, se você reprime, contrai ela aqui, ela se movimenta aqui e ela te faz mal aqui. Se você consegue expandir, consegue liberar, expressar essa raiva, movimentar essa raiva, ela vai ser útil nos seus processos, nos seus movimentos, nas suas manifestações, nos seus sonhos, na sua fala, na sua ação. Então explora isso também, se convida a isso. Uma coisa legal de se fazer também
É trabalhar essa liberdade dentro da própria casa, né? Em 2021 eu participei de uma imersão, ai, eu não lembro o nome agora, mas a gente trabalhava isso e aí tinha as tarefas para fazer em casa e você tinha que gritar, expressar, bater em coisas se quisesse. E aí um dos participantes perguntou: "Ai, mas e se os vizinhos baterem na minha porta? Tá tudo bem?" "Tá, tô só expressando minha raiva." "Tá, tô só fazendo um exercício terapêutico aqui, tá? Tá tudo bem, não precisa chamar a polícia." Você não precisa mentir também. Dane-se o que os outros vão pensar. Ah, inclusive tem uma indicação. Tô atento para essa indicação. Assista Agneta. É um filme que eu já assisti 2 vezes. Ele é novo na Netflix, mas traz essa coisa de liberdade e para além disso, né? Nesse filme tem tanta naturalidade, tanta naturalização de coisas. Você vê corpos reais, você vê dentes reais, você vê rugas reais, você vê pele, você vê corpo, você foge um pouco dessa coisa hollywoodiana, sabe? Mas tem muito mais insights, muitas coisas mais para aproveitar desse filme. E traz um pouco dessa energia de liberdade, sabe? Então, que não seja um absurdo o meu filho ouvir eu expressando a minha raiva no meu quarto trancada. Léo, a mamãe tá brava agora. Eu vou ali expressar minha raiva, liberar minha raiva e depois eu volto. Tá bom, mamãe. Vou pro quarto, e depois volto. Ele sabe o que está acontecendo. Você está explicando para ele, ele faz a mesma coisa. Por que é normal a criança fazer e o adulto não? O que faz ser normal gritar com uma criança em vez de gritar sozinha no quarto? Não é muito melhor? Nossa, o que meu marido vai achar? Amor, tô indo ali, ó, tô brava. Vou expressar minha raiva e depois eu volto. Que tal normalizar isso que deveria ser normal? Em vez de, ai, que vão pensar, será que vão achar que eu tô louca? Foda-se que você tá louca. E se você tiver mesmo? Louca porque o mundo te deixa louca. Louca porque você tem coisas para entregar, projetos que você quer colocar no mundo, mas você também tem uma cria para criar, também tem uma casa para cuidar, também tem seu templo sagrado para cuidar. E a sociedade faz o tempo parecer escasso, né? O dia ter só 24 horas. As coisas não precisam acontecer dentro das 24 horas. Eu tenho que falar isso para mim o tempo todo. Vanessa, você tem uma vida pela frente. Eu não sei quanto vai durar, mas o que tiver sido feito nessa vida tá bom. Tá fazendo com verdade? Tá fazendo de acordo com seus valores? Tá alinhado com o que você acredita? Tá bom, fique em paz. Expressa a sua raiva, convide as suas crianças, as suas crias, seus adolescentes a expressarem essa raiva também. Não expressar jogando raiva em cima do outro. Expressa essa raiva. Super beijo, até a próxima.